Oi, gente, tudo bem? Aproveitando que está todo mundo treinando, vamos falar mais um pouquinho sobre pré e pós-treino. Pensando aí no pré-treino mais eficiente, é muito importante que essa pessoa tenha um horário de treino fixo. Esse horário de treino fixo, ela vai facilitar a organização dessa alimentação antes, principalmente. Vamos pensar primeiramente nas pessoas que treinam nos extremos. Então, aquela pessoa que treina bem cedo e depois aquela pessoa que treina bem tarde. O que é importante a gente pensar em quem treina muito cedo? Ela vai ter duas opções. Ou ela vai ter que acordar um pouco mais cedo e fazer um café da manhã completo, principalmente em carboidrato. Então, ela vai fazer, por exemplo, uma panquequinha de banana, uma vitamina de fruta com aveia, isso pensando 1 hora antes do treino. E a gente precisa entender como que está sendo a adaptação dessa pessoa também. Porque tem pessoas que não conseguem comer nem isso. Às vezes, se come uma banana antes do treino, ali meia hora, 40 minutos antes do treino, já sente um mal-estar durante o treino. Então, a gente precisa entender que essas modificações, elas são muito individualizadas. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que consegue comer ovo antes do treino, meia hora antes do treino, para ela tá tudo bem. Mas tem pessoas que não são assim. Então a gente precisa entender a individualidade de cada indivíduo também. Isso é muito importante. Então, se essa pessoa ela consegue comer e acordar um pouco mais cedo, tipo 1 hora é o horário ideal, e aí ela pode fazer uma banana amassada com aveia e passa de amendoim, ou uma panquequinha simples de banana, ou uma vitamina de frutas, isso pensando ali 1 hora antes. Mas se essa pessoa ela não consegue acordar cedo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que priorizar a última refeição da noite. Então, a última refeição da noite ela tem que ser bem completa, principalmente pensando em carboidrato. Porque aí ela vai ter o sono, né? E vai ter aquela reserva de energia, principalmente no músculo e no fígado, para que ela tenha um treino bem eficiente. Pensando também nessa pessoa que treina muito tarde, o pré-treino nem tanto é o problema. Então, ela consegue ali trabalhar aquelas opções todas que eu coloquei ali. A refeição, 1 hora ou mais, meia hora ou 15 minutos. Até porque ela já teve uma refeição balanceada durante o dia. Então, ela vai ter energia suficiente para treinar bem intenso. Qual que é o grande problema dessa pessoa? Muitas pessoas não conseguem ingerir uma quantidade suficiente de proteína, principalmente pós-treino, que é o que a gente precisa priorizar nesse caso. Por quê? Porque essa pessoa, além de ter treinado bem pesado, ela ainda vai ter 12 horas, 8 horas de sono. Então, a gente precisa priorizar nessa refeição de quem treina muito tarde a proteína. Se você é aquela pessoa que consegue comer bem e ainda ter uma boa noite de sono, você pode fazer uma refeição como omelete, proteína, frango, arroz e feijão. A gente tem que pensar naquela pessoa que treina muito e ainda não consegue fazer uma refeição grande, né? Que fica às vezes muito enjoada. Então aí seria interessante, por exemplo, o consumo do whey protein, que em grande quantidade, em pequena quantidade, a gente consegue um aporte bem legal de proteína. E aí ela pode fazer um shake de whey protein com frutas, aveia, e aí ela já teria uma refeição bem completa. Se você não tem whey disponível, pode ser uma vitamina com leite comum também, não tem problema. E aí a gente acrescenta uma pasta de amendoim, algumas sementes para que a gente aumente esse aporte de proteína também. Então falamos dos extremos, né? Por que é tão importante a gente pensar primeiro nesses extremos? Porque quem treina no meio ali já está favorecido. Então, por exemplo, quem treina entre 8 a 10 horas da manhã não precisa acordar tão cedo, né? Ela consegue acordar 1 hora e meia antes do treino e fazer uma boa refeição. A pessoa que treina ali no meio da tarde, ela também consegue fazer um bom almoço
2 horas depois, 2 horas e meia também, ter o treino eficiente. Isso também é muito importante. Quem treina logo depois do almoço tem que esperar em torno ali de 1 hora e meia para treinar. Porque é aquela coisa, digestão e treino, eles não funcionam muito bem em conjunto. A gente precisa ter um espaço aí de uma grande refeição de pelo menos ali 2 horas para que a digestão seja feita de forma eficiente. E aí quem treina ali às 15 horas é a mesma coisa, às 17 a mesma coisa, consegue esse tempo de 1 hora, 1 hora e meia antes, então não seria tão problema. Pensando no pós-treino, o ideal é que o pós-treino ele seja completo em proteína. A gente sempre vai priorizar a proteína. Se a pessoa faz 2 treinos no mesmo dia, a gente precisa priorizar a recuperação de glicogênio, que é o carboidrato dentro do músculo. E aí a gente vai fazer a combinação de carboidrato e proteína. Mas se a pessoa ela vai treinar só no outro dia, ela tem ali o dia inteiro para fazer essa recuperação e só tendo carboidrato nas outras refeições já é importante, já consegue essa recuperação muscular, certo? Consegui tirar as dúvidas de todo mundo de pré e pós-treino. Se ficou ainda alguma dúvida, me manda mensagem que eu tiro. Beijos, boa noite!